Vamos lá. Vamos às notas, então. Olha, João Paulo, o importante é o seguinte: quando o goleiro, quando precisar do goleiro, ele está lá. E João Paulo é isso, está sempre lá. Quando o Santos tem precisado, o João Paulo está sempre lá. Muito regular, é um dos melhores goleiros do Brasil. É perfeito? Não é, de vez em quando vai cometer uma falha. Enfim, isso acontece, né? O cara não é perfeito, mas é um dos melhores goleiros do Brasil. Para mim, hoje, de novo, ele dá segurança. Isso é importante até para que a zaga tenha dado esse salto de qualidade como deu com essa formação titular, Madison, Maicon, Bauerman e Lucas Pires. João Paulo, importantíssimo para mim, nota 8 hoje, Gabi. Nossa, que isso, Maurício? Estou muito curiosa para ver as suas notas agora. Cara, eu tô A feliz de não dar presença, o uma. cara tá lá. Quando Eu... precisa dele, ele tá lá. Foi as vezes que precisaram dele hoje. Ele Sim, tava lá. verdade. 8. Eu vou até justificar minha nota. Minha nota não foi tão alta por ele não ter trabalhado tanto apenas. Acho que ele saiu mal em um dos lances, não foi gol, tá? Obviamente 3-0, mas teve um primeiro lance mais perigoso do América, ele saiu um pouco mal, um pouco distraído. Mas apesar disso, volto a dizer, João Paulo, gente, novamente, foi acionado quando assinado seguro. Então eu deixei ele com 6,5 e minha nota foi apenas por conta disso, ele ter sido pouco acionado. Não acho que ele foi tão acionado hoje, não foi um dos destaques mesmo do time. Então só por conta disso, mas eu achei ok, 6,5, é isso. Vamos então aos dois laterais, Gabriela Brinos. Para mim, Aí o temos Madison vai levar conversa. nota. Para mim, ele vai levar nota 7, porque ele foi cumpridor da sua função de lateral, dando proteção no lado direito. Felipe Azevedo, o Alê, o Everaldo jogou pela direita, o Boia pelo centro, mas principalmente esse trio, né? O João Paulo, lateral esquerdo do América, o Felipe Azevedo e o Alê não conseguiram construir por aquele lado, o Matson estava muito seguro, vai levar nota 7 para mim. Lucas Pires pela esquerda, eu vou dar nota 8, porque foi seguro na defesa, que a gente não sabe, a gente sabe que não é o forte dele, mas hoje ele é um armador, ele oferece uma possibilidade de ataque e desafogo pelo lado esquerdo, ele é hábil, ele cruza muito bem. Eu já disse aqui que ele é um jogador que bate tão bem na bola que ele não precisa chegar à linha de fundo para dar um cruzamento e pegar o atacante de frente. Ele bate com muito efeito, faz uma curva perfeita, pega os atacantes sempre de frente. Isso lembra muito o Kleber, lateral esquerdo, revelado no Corinthians, que jogou no Peixão também. Então, para mim, hoje, nota 8 para o Lucas Pires, Gabi. Laterais para você. Cara, fazia muito tempo que eu não via o Madison jogar tão bem quanto hoje. Ele foi praticamente impecável na defesa. Ele marcou muito, muito. Ele teve muita presença na defesa. Conseguiu ajudar no ataque também, não, uns cruzamentos realmente muito bonitos. Apareceu muito bem no ataque também, mas na defesa me surpreendeu muito o jogo dele. Ele estava muito seguro do que ele estava fazendo. Lógico, o América ainda não é um baita time, né? É um time que ainda tem suas fragilidades também. Mas apesar disso, não tira o mérito de que o Madison conseguiu jogar com uma tranquilidade absurda hoje. Não construíram realmente praticamente nada pelo lado dele, deixei ele com um 7,5. E o Lucas Pires também, acho que na mesma linha, os dois não decepcionaram hoje, ambos fizeram partidas muito boas. E o Lucas Pires igual, assim, acho que ele também teve uma defesa muito tranquila, não teve muita dificuldade, marcação muito boa. Aparece um pouco menos no ataque, né? Porque ele teve dificuldade para jogar com o atacante que estava do lado dele. Mas na parte da defesa, eu acho que ele realmente jogou com muita tranquilidade. Deixei ele com um 7,5 também. Já vou aproveitar para falar da defesa como um todo, Michael e Bauerman. Gente, Michael, mais um jogo muito bom, né? A gente não tem mais o que falar do Michael. O Michael realmente é um cara que tá dominando e chefiando aquela defesa. Trouxe uma paz pro coração do João Paulo inigualável. Mais um jogo muito bom dele. Não deu brechas, providencial, cortes, tudo. Entregou e mais um pouco, né? Deixei ele com 8. E deixei o Bauerman também teve um jogo muito seguro. Eu sinto que o Bauerman está melhorando, se sentindo muito mais à vontade, está aparecendo mais pro jogo, não está se escondendo tanto. Não sei se é. Vou até procurar saber, porque essas coisas acontecem. Se ele está tendo algumas conversas mais sérias com o Michael, está recebendo algumas dicas. Estou muito curiosa para saber sobre isso, porque ele está melhorando. E é muito bom saber que Bauerman está melhorando, porque a gente já viu que ele tem de potencial aí para entregar. Deixei ele com 7. Legal, muito bem. Eu achei o miolo, os dois zagueiros muito sólidos, por cima e principalmente por baixo e principalmente por cima. Santos dominando, eles são altos, tem presença, tem colocação e não perderam uma bola por cima. Né? Maicon e Bauerman hoje foram muito bem. O Maicon crescendo cada vez mais, vai se tornando o xerifão da zaga. Assim, o Maicon às vezes ele oscila.
Foi assim a história dele no São Paulo, ele precisa estar confiante. Ele teve também um grande começo no São Paulo, depois caiu um pouquinho, daí acabou sendo negociado. Então, é um jogador que precisa muito desse apoio da torcida que está acontecendo. Vai ter momentos em que o Maicon vai falhar, não tem como, né? Principalmente por baixo, né? Que ele não é daqueles zagueiros mais hábeis, né? Ele é um pouco durão, tal. Mas então é preciso que o Santista entenda quando houver esse momento para dar um apoio, porque ele precisa de muita confiança. Ele tem características de liderança e uma força guerreira, né? Que agrada demais a torcida, né? Quando ele faz aqueles designs, a torcida vem junto, tal. Isso dá uma força, inclusive, para a atmosfera do estádio. E está confiante. Nota 8 para o Michael, foi muito bem hoje, não perdeu nenhum duelo que eu me lembro no jogo. E o Bauerman, do mesmo jeito, um pouquinho abaixo para mim. O Michael foi melhor, mas hoje o Bauerman leva 7,5 também. Os dois foram duas contratações muito acertadas, né? Pelo que o Santos tinha de orçamentos, de possibilidades, foram dois bons achados no mercado, Gabi. Me conta da dupla de volantes, Gabi, eu quero te ouvir. Rodrigo Fernandes e Vinícius Zidanocelo. Aliás, o pessoal tá empolgadíssimo com o Zanocelo, né? Tava dando uma olhada nas redes enquanto você comentava suas notas. Ele se deu 8,5 na saída de campo. Perguntaram que nota ele se dá, ele se deu 8,5 hoje. Então, assim, eu acho que, como ele também comentou, acho que o time tá começando a assimilar melhor as ideias do Bustos, né? E ele provavelmente agora vai se dar conta de que esse time rende mais do que as demais escalações que ele fez até o momento. Mas vamos lá, comentando sobre os volantes. Para mim, Fernandes teve um jogo muito bom, você já comentou, eu vou reforçar o que você disse. É um jogador que realmente é mais na marcação. Ele tem essa parte de desarme também, tanto que ele recebe cartão, né? Ele tava pegando no pé da galera hoje, foi amarelado, como ele teve que diminuir um pouco o ritmo por conta desse cartão também. Mas mais um jogo muito bom dele, ele se prova que ele pode ser um primeiro volante titular do Santos, é um cara que entrega bastante, a parte física, não tenho o que dizer, ele tem um motorzinho no pé. Gostei muito da partida dele também, deixei ele com 7. E Zidanocelo, né? O que temos para falar deste jovem menino? A gente já comentava sobre isso em lives anteriores, não sei se o pessoal acompanha, mas você que não acompanha, então passe a acompanhar, que estamos aqui todo pós-jogo. Mas em lives anteriores a gente já comentava que o Zanocelo não tem como sair desse time, é o cara com mais solidez dentro desse meio campo. Acho que a velocidade, o passe, a abertura que ele tem para o ataque, ele tem muita facilidade para um jogo como o de hoje, ficou muito perceptível e claro também. É um cara com muita facilidade para ir ao ataque e incomodar. E acho que o Santos precisava de um cara como o Zanocelo. O físico, obviamente, ele não sente também. Então, enfim, uma das partidas mais impecáveis dele até aqui. Deixei ele com 9. E Batistão, eu vou comentar depois. Pode dar suas notas, Mal. Bom, então vamos lá. A dupla de volantes eu achei que foi muito bem. Deu a proteção que precisava para a zaga. Né? Tá se entrosando, são jogadores que se completam. O Rodrigo Fernandes é um marcador, é um jogador discreto, mas que toma conta, ele joga duro, sabe os limites da falta, sabe os limites do cartão, se adaptou bastante a essa equipe do Santos, ao futebol brasileiro. 7,5 para ele hoje, é um jogador que está crescendo. Eu acho que o mais importante nessa posição não é um cara arrebentar, sabe? Nós vamos dar uma nota 9 um dia para o Rodrigo Fernandes. Não, é ele jogar sempre no limite do 7, do 7,5, que vai ser o cara que vai dar proteção, vai fazer aquele trabalho, entre aspas, sujo do meio campo, que é fundamental no futebol. E o Zanocelo, o companheiro ideal, aquele que consegue iniciar, né, receber a bola dos zagueiros e girar com qualidade, acionar os laterais, de repente enfiar uma bola. Ele também é um lançador muito bom, de qualidade, e hoje chegou muito bem na frente, cumpriu sua função de marcador, de segundo homem de meio campo, e foi muito bem no ataque, aproveitando, concluindo nas chances que teve. O cara fez 2 gols. 7,5 para o Rodrigo Fernandes, nota 9 hoje para o Vinícius Zanocelo, que foi acima da média, acima do esperado, e vai reencontrando o seu melhor futebol. Um volante moderno, um volante que sai para o jogo, que tem marcação, mas sobretudo tem passe, tem lançamento, visão de jogo. Eu quero pedir uma coisa, vou pegar a mãozinha aqui, ó, que está aqui no hang loose do Renato, do Ronaldinho Gaúcho. Como é que eu faço o like, ó? Pedir likes para vocês, ó. Ai, minha likes câmera caiu, eu nem vi. Likes, por favor, vocês estão aí, vou dar o joinha ali, porque daí chama mais gente aqui para curtir a nossa live de hoje. Então, agora, os dois, entre aspas, meias, né?
Ângelo e Johan Julio. Gabi, contigo. Ai, vamos lá. Deixa eu só arrumar minha câmera que ela tá querendo cair. Deixa eu ajustar rapidinho, ajustei. Então, vamos lá, deixa eu pegar minhas notas aqui. A gente não falou do Batistão. Quer falar do Batistão já? Porque o Batistão tava logo na frente do meio campo. Vou comentar rapidinho do Batistão, que eu queria fazer um comentário sobre isso, que o pessoal tá comentando sobre o Goulart. E eu queria comentar sobre as substituições rapidamente também. Que quando ele substituiu o Batistão, e tudo bem, ele estava cansado realmente, já tinha jogado bastante, ele colocou o Goulart, matou o contra-ataque. Por quê? Porque o Batistão tem uma facilidade maior para recompor. Por isso que eu acho que esse meio campo dá certo. Não, concordo, o Batistão não é meu. Alguém comentou isso no chat, mas o Batistão não é meu. Eu concordo. Mas ele cumpre a função muito bem, tanto é que se torna um Santos muito mais dinâmico com ele mais para a parte da frente. Ele recompõe muito bem, consegue ajudar nos contra-ataques e ainda cumpre a função dele perfeitamente. Então, assim, hoje eu concordo, volto a dizer, acho que o Batistão tá com vontade, principalmente, esse é um ponto muito alto, o Batistão tá com muita vontade de entregar futebol e mostrar o que ele veio a fazer no Santos, né? Porque no início ele teve uma frustração muito grande quando chegou, não teve espaço, não teve um bom início, não conseguiu entregar o que tá entregando hoje. Então hoje eu acho que ele tá fazendo justamente isso. Tá conseguindo entregar, tá conseguindo mostrar a identificação que ele tem com o Santos também. E principalmente conseguiu arrumar, né, depois de um tempo, o meio-campo. Ele não faz total parte do meio-campo, mas ele joga aproximado. Então, assim, ele entrosa, ele consegue dar dinâmica, velocidade também. Então, acho que o jogo dele foi bom também. Acho que ele também teve participação nessa vitória por 3-0. Deixei ele com 7. Aí, falando já do ataque, Ângelo e Julio. Ângelo, achei que estaria mais inspirado como no último jogo. Ele teve essa inspiração no início do jogo, mas depois foi dando uma caída. Por quê? Porque ele tá machucado, gente. Ele tá com a coxa lascada, abriu a coxa dele, o posterior da coxa, se não me engano. Não vou nem falar a perna pra não falar besteira pra você, mas uma das coxas dele tá bem ruim, então ele tava jogando machucado. Então ele saiu por conta disso, tá? Ele tava sentindo dores e por esse motivo ele acabou saindo do jogo. E por não ter jogado o jogo completo, também não deu uma nota tão alta. Deixei ele com 6,5. Acho que entregou um bom jogo. Já o Julio, gente, foi o que eu comentei, vou até ser um pouco repetitiva. Para mim não faz sentido ele ser titular no momento. Deixei ele com 4, pouco participativo, não teve brilho, mal tocou na bola, nada de importante passou pelos pés dele, fora alguns erros de decisão, enfim, acho que é um cara que talvez trabalhando muito bem no treino pode voltar a aparecer no time como titular, mas no momento, para mim, ele é banco. Não faz sentido ele ser titular para agora, Mal. E você, fala do Batistão, do Ângelo e do Julio, por favor. Tá, vou falar primeiro do Julio, então, Gabi, eu também concordo com você, para mim nota 4,5, é um jogador que ele pode ter lá sua função tática para o Bustos, isso que a gente precisa entender, mas individualmente ele não tem contribuído em nada, então não acho que simplesmente nessa equipe você ter alguém nessa posição que seja um cumpridor, que seja um cercador ali, vale a pena tê-lo como titular quando você tem opções melhores que vão conferir criatividade a esse meio-campo, a esse setor do Santos, muito maior do que o Johan Julio. O que eu estou vendo nesse esquema, Gabi, que talvez a gente, e daí eu quero também ouvir a turma, veja de um jeito diferente. Eu acho que ele é um 4-4-2. Para mim, o Johan Julio e o Ângelo estão atuando como meias. E o Batistão, ele está fazendo companhia para o Marcos Leonardo. Eu estou vendo mais como um 4-4-2. Tem alguns que estão vendo como 4-2-2-2, sei lá, cada um monta ali na sua prancheta. Mas eu estou vendo na ausência de meia, você tem dois caras que são mais que abrem pelos lados, o Ângelo pelo lado direito e o Johan pelo lado esquerdo, mas que compõem essa função de meio campo. Batistão agora, então, um jogador que ele tem sido muito mais ativo do ponto de vista tático. Ele se apresenta para jogo, uma participação, muito maior do que o Ricardo Goulart, por exemplo. E a gente sabe que ele tem menos recursos técnicos, né, Gabi, do que o Goulart. Mas, assim, é muito melhor vê-lo em campo, você vê um cara participando muito mais. Estou errado? Não, tá correto. Esse é o ponto pra mim. Eu acho que o motivo do Goulart ter ido pro banco foi não se apresentar a jogo. Ele praticamente não aparece dentro de campo. O último jogo foi isso, quando ele tava escalado o Maranhão, não lembro quem tava na frente do Maranhão, e o Goulart logo na frente. Maranhão,
Perdão, foi Maranhão Goulart no meio campo, mas independentemente disso, ele não se apresenta para jogo, ele se esconde, ele não participa de jogadas, é muito diferente do Batistão, que é o cara que se apresenta a jogo, ele vai atrás da bola, ele procura jogo, sabe? Ele procura impacto, enfim, tudo. Então, por conta disso, eu acho que o Goulart vai acabar indo pro banco mesmo, eu entendo o investimento do Santos ser muito alto, ele precisa jogar e tá tudo certo, mas não acho que vai ser o cara para ser titular, Mal. Pode continuar, desculpa, me alonguei. Não, imagina, nós estamos aqui para trocar figurinhas mesmo. E para mim, então, o Léo Batistão vai ficar com 7 hoje pela sua participação e presença, sua intensidade. Tem um jogador ali que está lutando na marcação, que sabe dos seus limites e tenta otimizar suas qualidades, que são a presença na área quando é importante. Se sobrar para ele, ele vai meter para o gol, né, ou pelo menos vai tentar. Ele tem faro de gol e também uma capacidade de ajudar na marcação muito forte. Ângelo, para mim esse garoto é a joia, junto com o Marcos Leonardo e Lucas Pires, é quem assume com 17 anos a armação e a criação de jogadas. Ele não tem medo de tomar pancada, ele vai para cima, ele dribla, e hoje deu uma grande assistência no momento que é crítico do jogo, que é 0-0. 0-0 sabe, o primeiro lance, o primeiro gol do jogo, ele tem mais valor, a primeira assistência, sabe? É onde as coisas estão ali, estão abertas. Nota 8 para o Ângelo, de novo, uma bela atuação. E aí ficou faltando o Marcos Leonardo, né? Então eu já vou emendar nele. Para mim, nota 8 para o Marcos Leonardo. Quando foi preciso, ele fez o primeiro gol. Depois teve aquele bololô danado aos 34. Esse gol dele saiu aos 28. Assistência do Ângelo na cabeça, ele se posicionou, conseguiu tocar. Ele teve que pular para trás, né? Que isso tira um pouco a velocidade da bola e força para você cabecear, mas colocou num ponto em que o Jailson não teve chance, mas daí na segunda oportunidade que ele teve por duas, foi muito bem, o Éder também, ou seja, ele estava na presença da área. Centroavante do Leonardo é o seguinte, ele vai para o gol, é o caminho mais curto, não tem firula, né? Não tem aquele toquinho a mais. O Marcos Leonardo é um jogador agudo, ele vai tentar sempre o caminho mais curto para o gol, e eu gosto de centroavante assim, embora ele tenha recursos técnicos também. Foi muito bem para mim hoje, 8, fez o gol, o primeiro gol, que é sempre importante, nota 8 para o garoto. Gabi, fala do Marcos Leonardo, então, e me conta se você vai dar nota para alguém que entrou aí no segundo tempo. Eu quero retificar a minha nota do Ângelo. Eu tinha esquecido da assistência, um baita passe que ele deu pro gol, né? Ele foi da intermediária, se não me engano, um baita lance difícil, e ele deu aquele lance que, enfim, foi primordial pro gol sair, me desculpem. Eu deixei o Ângelo com, eu não lembro qual a nota que eu dei pra ele, se foi 6,5, mas eu vou deixar ele com 7,5, então, pode ser? Vou só retificar a minha nota do Ângelo, porque foi injusta, me desculpem. Marcos Leonardo não pode sair deste time, não pode, não tirem Marcos Leonardo desse time, porque é um cara que a cada jogo ele se aprimora ainda mais, é um cara que tem explosão dentro de campo, então acho que ele é o cara que precisa estar em campo por conta disso, ele tem uma visão de jogo muito boa, a movimentação dele é muito inteligente, ele se apresenta, ele trabalha, ele incomoda, é um cara que assim, dificilmente vão encontrar outros Marcos Leonardos por aí, então acho muito difícil que ele saia desse time. Não tirem Marcos Leonardo, gol muito bonito também. Quase fez aquele segundo gol, né? Que bateu, o zagueiro tirou, rebote do goleiro. Foi uma zona, aquele miolo ali que teve perto do gol do América Mineiro. E foi por culpa dele também. Então, assim, é um cara que realmente dá trabalho para a defesa adversária. E eu deixei ele com 8 por conta disso. Ele fez o gol, né? E, enfim, fez um jogo muito bem apresentado também. Deixei ele com 8. Dos que entraram, eu queria dar nota somente pro Braga, porque entrou o Marcos Guilherme, ninguém entendeu nada. Goulart, considerável, mas enfim, matou todo o contra-ataque que poderia existir no final do jogo. E o Angulo, né? 2 jogadores muito lentos, né? Também ia comentar sobre isso. As substituições foram muito ruins de novo, não entendi o que o Bustos quis fazer, ou só realmente para fechar o time, mas eu imaginei que ele ainda quisesse buscar contra-ataque. Ele coloca o Goulart e o Angulo ali na frente, o contra-ataque é matado, né? Não pense que eles vão correr, porque são 2 jogadores mais lentos. Mas o Braga, quando entra no lugar do Julio, foi o que eu falei, ele consegue dar alguma movimentação diferente para o ataque por aquele lado que estava sendo inútil. Nada foi produzido pelo lado do Julio, e quando o Braga entra, ele consegue fazer alguma coisa para incomodar o América Mineiro. Então, por conta disso, eu deixei ele com 6,5. Entrou bem, depois caiu de produção. E, na minha opinião, todos que entraram, tanto o Marcos Guilherme, quanto o Goulart, quanto o Angulo, não fizeram nada de diferente para mudar o jogo. Por isso que eu não deixei eles com nota. Muito bem, eu vou dar uma notinha aqui para o Lucas Braga, que para mim também entrou e subiu o nível. Acho que ele pode ser testado sim no lugar do Johan Julio, assim como se precisa ser testado o Gabriel
Pirani, tem Bruno Oliveira também, que eu quero saber o que aconteceu com ele, tem o Lucas Barbosa também, Carlos Sanches também, enfim, eu vou sempre perguntar, e aí, Carlos Sanches, Sanches, e aí, joga ou não joga? Vale a pena ficar ou vamos rescindir ou vai? Não, tem, por favor, não tem dinheiro sobrando não, pessoal. Mas é isso, Fabian Bustos, vamos dar a nota para o Fabian Bustos hoje. Vamos. A minha nota para o treinador do Santos é nota 8. Eu acho que ele conseguiu compactar o time, conseguiu dar segurança ao meio-campo e, ao mesmo tempo, liberdade para os jogadores criativos, que são Ângelo, que são Zanocelo, que são Lucas Pires e Marcos Leonardo. Então, há de se reconhecer que o Santos hoje é um time mais organizado, como mais compacto. O Zanocelo, ao final do jogo, disse que o Bustos pedia isso e o time conseguiu corresponder. Então, hoje, para mim, o Fabian Bustos merece uma boa nota, que o time apresentou trabalho coletivo, Gabi. Concordo. Eu vou dar uma nota um pouquinho abaixo por conta das substituições, que me incomodou de novo. Acho que essas substituições ele ainda não está encontrando. Não sei o que ele pensa quando ele está no momento de substituir, se realmente ele quer fechar um pouco mais de time ou diminuir a velocidade de fato, que para mim faz pouco sentido, mas enfim, as substituições não me agradaram. Por conta disso eu vou dar 7. Mas ainda assim eu acho que ele entregou um time que todo mundo estava aguardando para entrar em campo, que é realmente o time mais ofensivo. O Santos ofensivamente funcionou muito bem hoje. O meio-campo entregou a bola para o ataque, o que não estava acontecendo no jogo anterior, que o Santos tomou um pau. E a defesa está se encontrando, está sofrendo muito menos. O Maicon está liderando aquela defesa, o Bauerman está retomando a confiança, o Maddison e o Lucas Pires são naturalmente bons, o Lucas Pires com mais destaque, mas o Maddison também tem seu bônus ali de estar muito bem também em campo hoje, especificamente, acho que ele esteve muito bem. Então, assim, acho que tudo funcionou muito bem hoje, acho que o Santos fluiu muito bem, tanto é que tá aí o resultado, 3-0, com o meio-campo funcionando muito bem, um ataque muito inspirado, e a defesa tranquila, obviamente, volto a dizer, a América Mineiro não é um baita adversário, tem suas fragilidades, mas ainda assim acho que é um mérito completo da defesa de ter sofrido menos e ter entregado paz ao torcedor hoje. Então vou deixar o Bustos com o 7, porque ele iniciou a escalação de uma forma inteligente, o Santos realmente estava intenso hoje, é o que ele falou que faltava quando ele chegou ao Santos. O Santos falta intensidade, mas não entregou intensidade até agora. Com o time que entrou em campo, sim. Então, assim, acho que ele pode, e vamos orar para que sim, começar a se encontrar dentro do Santos. Alguém comentou no chat que ele ainda está com a cabeça no futebol equatoriano. Então, acho que ainda é complicado, né? Porque ele já tem alguns jogos aí, né? Não é uma coisa tão recente, isso precisa ser dito. Mas concordo, acho que ele ainda não pegou o ritmo brasileiro, não sei o que está acontecendo, porque não era para estar sofrendo do jeito que está sofrendo, sendo que tem um time bom em campo. Hoje o time que entrou em campo foi bom, né? Foi um time ideal, que a gente considera ideal até aqui. Então, assim, acho que ele poderia estar sofrendo menos, não sei se as decisões, se ele ainda está estudando, testando, mas precisa abrir o olho. No Brasileiro está muito bem, na Sula vai precisar recuperar, no Copa do Brasil vai precisar recuperar, então, assim, é um jogo a jogo ali que o pessoal vai ter que ter um pouco mais de paciência. Mas acho que poderia estar sofrendo um pouco menos, só isso. Qual?